Olá, pessoal! Estamos aqui na gravação de mais um episódio do nosso Beleza Humana Cast, de volta ao nosso ambiente mais... voltamos aqui para o nosso... Ambiente natural, né? Ambiente natural, que é aqui o nosso podcast aqui em São Paulo, né? O estúdio aqui, né? A gente tá muito chique. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que o Danilo vai apresentar para vocês. Uma grande amiga, na verdade, né? A Ana Luísa, a gente conhece já há algum tempo, acompanha ela também há algum tempo nas redes sociais, tem um carinho estimado pelo esposo dela, Daniel, um ortopedista, né? Colega meu de profissão. E hoje, né, nós vamos bater um papo sobre vários assuntos. E a Ana Luísa, ela é formada em Direito pela Federal do Rio Grande do Norte, fez mestrado e doutorado aqui na USP, em São Paulo, e hoje é professora de uma grande universidade, que vai se tornar uma grande universidade nesse país, né, que é a Faculdade de Bela Vista. Seja muito bem-vinda, Ana, a gente está muito feliz pela tua presença aqui, a gente se sentiu muito honrado e, sobretudo, honrado pela sua generosidade. A gente sabe que hoje o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. A gente sabe que você é professora, esposa, mãe, enfim, advogada, e hoje está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite, eu acompanho, né, o Danilo falou, nós somos amigos, mas eu também acompanho com muita admiração a trajetória profissional de vocês, né, o crescimento de vocês. A gente se conheceu, pessoal, quando o Danilo ainda estava aqui na residência, em São Paulo, né, por isso que a gente se conheceu também. E eu me lembro da gente conversar muito, né, sobre isso, o retorno para a cidade natal. Eu e meu esposo, nós somos de fora. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, Danilo e Larissa, que eu admiro muito, e para falar de temas, né, que a gente gosta muito também de Exatamente. Conversar. Então, é isso, assim, quem vê a apresentação, né, quem ouviu a apresentação que o Danilo fez da Ana, né, assim, percebe-se claramente, né, toda a formação profissional, intelectual que você tem, né, uma formação muito séria, né, e você, assim, e para quem te acompanha também, né, vê, né, como você é muito comprometida na sua vida profissional, né, no estudo acadêmico, que é algo que você gosta muito, né, e essa área acadêmica, e, então, assim, de fato, eu percebo em você, né, um verdadeiro interesse em contribuir com a sociedade por meio da sua profissão, né, mas também, por te conhecer e ver a sua dinâmica de vida, vejo também quão empenhada você é na sua vida familiar, na sua vida como esposa, como mãe, como se preocupa igualmente em também se profissionalizar, né, nesse aspecto, né. E, então, assim, eu vejo que você consegue, então, empenhar, né, quer dizer, busca, né, obviamente estamos todos aqui na luta, né, buscando, né, empenhar de modo uniforme, digamos assim, né, na sua vida profissional e na sua vida pessoal, né, colocar o mesmo empenho nas duas, né, e, então, assim, na verdade, inicialmente, eu gostaria de fazer duas perguntas, né, toda essa introdução me leva a duas perguntas. A primeira é: como você conseguiu passar por toda essa sua formação acadêmica, né? E que foi em universidades públicas, né? Na filosofia. Filosofia do direito, mas ainda assim não há. Exatamente. Então, como você conseguiu passar por toda essa formação acadêmica sem se deixar sucumbir, né? Nos seus princípios, em matéria de fé e moral, né? E porque isso é algo muito comum que nós vemos hoje, né? E também como você faz para conciliar, né, de modo uniforme, assim, essa vida profissional intensa com a sua vida pessoal e familiar. Mari, engraçado, a minha trajetória de vida e de formação pessoal, e no que diz respeito, inclusive, a um processo de conversão pessoal que eu passei, né, eu considero que eu, de fato, me tornei católica durante a minha formação acadêmica. Isso é uma coisa interessante, né? Legal. E como é que foi isso? Quando eu entrei, como você falou, eu fiz direito numa federal, né? No meu estado de origem, Rio Grande do Norte, eu sou de Natal. E quando eu vim aqui para São Paulo fazer filosofia do direito na USP, fazer mestrado e doutorado, eu não tinha eu tinha uma formação acadêmica e intelectual, mas eu ainda não tinha a formação, eu diria a formação moral que eu tenho hoje, né? E durante esse meu processo de formação acadêmica, aconteceu uma coisa interessante. Eu aderia, de certo modo, no começo da minha formação, das minhas pesquisas, inclusive, da escrita dos meus trabalhos, eu aderia a uma certa visão
relativista e positivista relativista de mundo e positivista de direito, né? Então, eu tinha uma visão... Você teve essa fase. Tive essa fase no começo. Digamos que eu sempre tive na minha vida familiar um background muito bom de formação moral e de orientação na fé. Mas isso não era uma coisa que era aderida à minha personalidade, nem era uma coisa integrada no meu dia a dia, na minha dinâmica de vida. Então, eu achava que eu podia ter convicções acadêmicas e intelectuais apartadas dessa minha vida, dessa minha formação que eu possuía, mas que ainda não era uma coisa muito madura, né? Então, quando eu comecei o mestrado e doutorado, com muita gente que começa, eu comecei sem muita visão, sem muita clareza do que era verdade. Sem muita clareza do que eram os valores que eu tinha que defender, sem muita clareza das coisas que para mim importavam. E eu aderia a uma certa concepção relativista, né, de que a verdade, ela dependia do contexto da pessoa, ou a verdade dependia das crenças que aquela pessoa possuía, e que havia muitas verdades possíveis, depende do ponto de vista. Isso é muito típico também de uma certa mentalidade filosófica que é muito engajada na argumentação filosófica, na construção argumentativa, na coerência racional, mas que isso pode levar a você afirmar que a verdade simplesmente se trata de uma questão de coerência argumentativa. E não é só isso. A verdade, objetivamente, ela existe, né? Então, eu tinha um pouco essa visão, e no âmbito do direito, eu também tinha uma visão muito positivista, no sentido de pensar que o direito, ele deveria ser resumido, em primeiro lugar, aquilo que as pessoas convencionavam, diziam que era direito. Então, eu tinha uma visão de que o direito era aquilo que era aprovado pelo legislativo, que era o representante das pessoas, então aquilo era o direito. Se tá na lei, se tá na lei, tá certo. Aquilo ali essa questão de que se isso está certo... Senso de justiça, esse senso de justiça nem era uma coisa que estava dentro do meu horizonte de investigação jurídica, como é uma coisa que faz parte da formação de muitos juristas hoje. Mas ao longo da minha formação acadêmica, o que eu comecei a perceber? Em primeiro lugar, eu comecei a perceber falhas, de fato, nessa visão relativista, porque eu percebi que todas as pessoas, autores e pessoas que eu conhecia que eram relativistas, essas pessoas, elas defendiam, sim, um ponto de vista relativista, afirmavam que o relativismo era verdade. Então, eu dizia, então há uma autocontradição aqui. Exatamente, com certeza. Se tudo é relativo, contém uma verdade. Como é que o relativismo é uma verdade? Então, eu percebi que existia uma autocontradição. O relativismo não é relativo, ele é a verdade. Exatamente. Só que isso impactava na vida, né, das pessoas de maneiras muito sérias. Porque eu percebia que existia no meio acadêmico, que era um meio relativista, primeiro uma desorientação muito grande pessoal. As pessoas não sabiam em que elas acreditavam, as convicções delas eram desarticuladas entre si, então elas acreditavam em coisas sem um eixo, sem um norte. Depois eu comecei a perceber, né, que é impossível viver de fato como um relativista, porque a gente adere a um conjunto de valores necessariamente. E eu percebia que quando a gente deixava de crer em uma verdade objetiva, quando a gente deixava de acreditar, por exemplo, em Deus, a gente substituía isso por outros deuses. Com certeza. Então, o que eu percebia no meio acadêmico era que, exatamente por não perceberem a existência de uma verdade objetiva, as pessoas estavam aderindo a ideologias. É como se eu substituísse a crença na verdade objetiva, né, por deuses que me forneciam visões de mundo pelas quais eu podia me orientar. E eu via que aquilo também não tinha um embasamento intelectual, existia um problema ali. Então, esse meu percurso, na verdade, foi de entender, eu digo muito para as pessoas, eu digo, olha, eu me tornei católica e passei a aderir às visões de direito natural que hoje eu tenho muito claras,
Não porque alguém me impôs isso, mas porque por um exercício intelectual eu percebi que a Você verdade conseguiu estava enxergar. ali, eu consigo enxergar aquilo. Então eu costumo dizer, as coisas em que eu acredito não são verdade porque eu sou católica. Eu sou católica porque essas coisas são verdade, entende? Exatamente. Muda completamente tudo. Muda tudo. Então, o meu processo, e aí eu falo muito abertamente do catolicismo porque eu acho que isso muda completamente a nossa visão, mas o que eu quero dizer é que hoje as verdades que pautam a minha vida surgiram a partir de um processo de discernimento intelectual que eu fiz durante a graduação. E posteriormente, Olha muito só. posteriormente, durante o mestrado e doutorado. Então, no mestrado e doutorado, eu já estava ali com algumas inquietações e isso se intensificou. Eu vi que havia um problema nas ideias que eu defendia e que havia um problema nas pessoas que defendiam aquelas ideias. E eu não queria aquilo para mim. Eu comecei a experimentar como é importante a gente ter valores firmes nos quais a gente sustenta a nossa vida. Né? E comecei a ver que isso tem impactos sociais e jurídicos impressionantes, né? O que é que eu vi? Eu vi que sempre que a nossa concepção de bem e mal ela é relativizada, historicamente, juridicamente, isso leva a tragédias, né? Os dois grandes regimes totalitários do século XX, o nazismo e o comunismo soviético, nasceram de um profundo relativismo em relação às concepções de certo ou errado. Então, isso foi uma coisa que eu fui discernindo. Quando as pessoas perdem a concepção do que é certo e do que é errado, elas colocam toda a possibilidade de determinação das suas vidas na mão de ditadores, de autoridades, De outras pessoas, de outras na verdade. pessoas. O cientificismo, né, Ana? Na verdade, ele é construído baseado nisso aí, né? São várias verdades, depende da linha do cientista Exato. que ele está estudando. Depende do método. Depende do método e tudo mais. E é engraçado que a ciência, na verdade, é apenas um recorte da realidade. Um recorte da Exato. realidade, ponto. Como eu posso ter a plena certeza da idoneidade daquele cientista? Se ele realmente está embasado na verdade como algo absoluto, ou se realmente tudo aquilo que ele acredita depende do ponto de vista. Então, assim, a ciência é um recorte da realidade apenas, né? Então, a gente não Exato. pode se pautar o sentido da nossa existência Isso. num recorte. Isso. É absurdo isso, Foi né? isso que eu percebi. E isso eu percebi que estava tendo... isso tinha efeitos muito nefastos em termos filosóficos e jurídicos. Percebi que grande parte dos problemas que nós enfrentamos no meio jurídico e em termos de pensamento filosófico provém dessa visão muito recortada, de que eu posso... toda a minha visão de mundo tem que ser pautada por um método científico de compreensão. Que isso, evidentemente, é você colocar também a ciência no papel de uma ideologia também. Sim. Encarar a ciência como uma ideologia. Então, eu comecei a perceber isso e eu comecei a... Que bom que você teve, né, essa inclinação, voltou-se para esse lado, né, E para eu esse tipo de voltei, observação. Lara, eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. O estudo sério e comprometido faz com que a gente encontre a verdade. Chega a verdade. Eu não tenho nenhum receio de dizer que alguém que é comprometido com a busca da verdade por meio do estudo, uma hora vai encontrá-la. Sim. Isso vai bater. Por quê? Porque se isso eu cumprir isso com a verdade, não com afirmar as suas próprias posições pessoais, como a gente vê muito acadêmicos que são apegados às suas ideologias e não têm nenhum interesse com a busca da verdade de fato aí é impossível, aí você não chega. Mas eu sempre fui curiosa nesse sentido. Isso era uma característica minha, talvez até por isso que eu tenha ido pro lado da filosofia do direito. Eu tinha essa inquietação. Mas essa inquietação me levou a um estudo sério que me levou a um lugar muito, muito bom. E eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que essa minha formação acadêmica, ela me ajudou a ter rigor intelectual que me permitiu chegar onde a ideia de que sim, existem verdades objetivas.
Então, isso Que bonito. foi um ponto, né? Eu acho que eu costumo sempre dizer, muito provavelmente, se não fosse toda essa minha formação acadêmica que me gerou essas inquietações, talvez eu não tivesse chegado a ter uma compreensão mais clara das coisas do mundo, né? Então, eu acho que Que é por maravilha, aí. porque, né, é tão comum a gente ver o contrário, né, mas é justamente porque, às vezes, né, muitas pessoas, de fato, não estão em busca da verdade, né, de É. fato, ou, né, enfim, tem uma base familiar ou alguma história, assim, que ali que a pessoa, ela não tá bem estruturada e se deixa levar muito facilmente, pelo você entra ali na universidade, e aí já vê algumas coisinhas, já se encanta, assim, muito Sim. facilmente, porque não tem raiz, assim, não tem, Tem de fato, assim, profundidade, não tem né? E assim, Não tem profundidade. relevo, né? eu não nego que o ambiente acadêmico hoje, na maior parte das instituições, ele é muito ideológico. Sim. Ele não está comprometido com a Sim, busca a da pessoa tem que verdade. estar firme, ter algum amparo, não sei, assim, Na encontrar verdade, um outro caminho. Eu acho que você tem que ter pra uma liberdade conseguir- interior muito Sim. grande. Pra conseguir passar assim ileso. Há uma né? perda de senso de existência, na verdade, Ana. Eu estava até procurando aqui quem foi o pensador que tinha falado uma frase que eu estava recordando. Pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Isso. É Pasteur Isso. que fala sobre isso. E aí, é exatamente a grande questão. A gente pensa que quanto mais ciência, quanto mais busca de entendimento intelectual a gente tiver, mais Deus estará distante. Aquela questão opositora, né? Razão e fé, né? Como se as duas fossem Exatamente, antagônicas. isso mesmo. Uma ideia que, de fato, eu tive lá no começo também. Falei, cara, é impossível, né? As duas se unirem. Mas aí veio o Bento XVI com sua capacidade filosófica absurda e deu, assim, um embasamento muito mais filosófico em relação à razão e à fé. E aí toda a igreja também fala isso ao longo dos séculos, né? E é interessante que essa questão de senso do que é verdadeiro ou falso, ou do que é o bom e o que é ruim, o que é belo e o que é feio, né? Enfim, toda essa questão ela perpassa também aquela questão do senso da existência, né? Se todos nós tivéssemos um despertar quanto vocação e quanto senso de existência desde a mais tenra idade ali, a adolescência, vamos pensar o início da universidade. Cara, para que eu fui criado? Para que eu tô aqui de fato, né? Enfim, para que eu existo, né? Baseado nisso, existe alguma coisa que me sustenta nisso aqui. Existe algo Claro. absoluto que me sustenta nisso aqui. Será que é só o recorte do direito, o recorte da medicina, da engenharia, do que quer que seja, do estudo filosófico do fulano de X? Cara, existe algo muito mais importante disso, que me sustenta na existência, no ser. Cara, de onde vem isso? Essa pergunta Claro. ninguém faz. Eu tive dificuldade de fazer essa pergunta pra mim, né? Mas a maturidade de ter isso aí. E que legal ter você com essa experiência, né? Poxa, provavelmente naqueles estudos ali iniciais, sobretudo no direito, que é uma área tão ideologizada, né? Que realmente muito profunda, em relação, as raízes são muito profundas. E você fala assim, cara, deixa eu nadar contra a corrente aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. E esse processo, sabe, Danilo Lares, isso sempre aconteceu para mim de uma maneira muito despretensiosa, leve. Natural. Eu nunca me vi nesses ambientes, até hoje, tá? Eu não me vejo como uma ovelha negra, no sentido de que eu não... Não, assim, eu consigo dialogar bem com as pessoas ali, eu gosto do ambiente acadêmico, eu tenho grandes amigos que são professores em instituições que têm vieses, mas eu acho que quando a gente está muito comprometido com a busca da verdade, a gente consegue fazer aquilo que São Tomás de Aquino fala, né? Você escuta tudo que dizem e você pega aquilo que é verdade ali. O que é verdade ali, de fato? Né? Sempre existe algo que precisa ser meditado e explorado para que a gente encontre a verdade, mesmo quando a gente acha que as pessoas estão falando coisas erradas, né? Isso foi uma coisa que... Então, isso foi isso porque era uma busca pessoal, entende? Não era uma tentativa de contraposição ao sistema educacional. Eu nunca tive essa... Eu nunca fui revolucionária nesse sentido, dizer assim, menino olha... birrento assim, né? Vou contra tudo. Aqui eu vou contra esse... O que esse pessoal tá falando aqui? Não era, Foi sabe? bem natural. Foi um processo de autoconvencimento e de aproximação intelectual. Então, nesse processo... Eu acho que as minhas convicções, elas se tornaram mais fortes, né? Mas eu não nego que foi difícil, né? E hoje com essa sua... Bom, você já é mestre, doutora também, né? Professora acadêmica, advogada, né? Então isso, tem uma vida profissional muito intensa, Sim. né? E tem também sua vida pessoal, né? E se dedica também muito a isso, né?
Como que você enxerga essa dinâmica mesmo, né? Eu acho que é muito natural a gente ter Sim. crises ou ficar pensando, né? Assim, os momentos da nossa vida mudam muito, né? Então, assim, Muito. toda hora a gente tá tendo que rever e pensar a dinâmica ali familiar ou como que vai ser, né? Mas quando você já tem um olhar, né, pro que importa, ou sabe o valor devido de cada coisa, né? Isso já ajuda a tomar as decisões, né, Sim. mais adequadas e corretas, né? Como que você vive na sua vida essa dinâmica aí entre Eu acho trabalho e que família? a primeira coisa que a gente precisa ter é uma vida espiritual que nos dê uma visão de prioridades muito clara, né? Então, é muito difícil que eu tenha clareza de como eu vou distribuir o meu tempo, por exemplo, se eu não tenho uma visão muito clara daquilo que é prioritário da minha vida. E mais do que isso, daquilo que é a minha vocação, né? O que eu sou chamada a ser dentro do meu ambiente profissional, dentro da minha vida familiar. Então, eu procuro levar muito a sério esses meus momentos de discernimento no dia que eu tenho para ter clareza do quais são Do as que minhas fazer. prioridades. E para mim está muito claro que eu tenho duas prioridades. Em primeiro lugar, essa própria vida espiritual que me permite ter uma visão. Então, e em segundo lugar, a minha família. Porque a responsabilidade que a gente tem dentro da nossa família, ela é única, né? A gente cansou de ouvir isso. Olha, dentro da minha casa eu sou insubstituível, né? Em outros ambientes, em alguma medida a gente também tem uma vocação específica nos ambientes em que a gente trabalha. Mas dentro da minha casa, né, o meu olhar como esposa e como mãe, ele é único. Ninguém substitui esse meu olhar. Então eu entendi que a minha vida profissional, ela precisava ser adequada a essas minhas realidades, tanto de mãe quanto de esposa. Então, nem sempre isso é fácil. Eu já tive que recusar trabalho porque isso não se adequava àquilo o que eu esperava que deveria ser a minha vida, né? Eu tive que sair de trabalhos porque eu disse, olha, isso aqui não está sustentável, eu não tenho como me dedicar ao meu marido e ao meu filho e à gestão da minha casa. Só que como com você esse tem essa ritmo. visão clara, você consegue tomar uma decisão até com Isso. mais paz, né? Porque às vezes pode ser que tenha quem enfim, recusa, até não, porque eu sei que minha família que recusa, mas assim, aí fica lá sofrendo, então eu não tô crescendo na minha vida profissional, então não tô porque eu tô, porque se não tivesse toda essa demanda aqui familiar, né? Sabe lá onde é que eu tava profissionalmente, né? Tem gente que se angustia tanto, Eu né? acho que a vida espiritual, ela dá muita clareza de quais são, primeiro de quais são as prioridades, depois de saber quem você é. Um dos grandes males que eu percebo que as mulheres enfrentam hoje, isso porque eu converso com amigas, é que as redes sociais fazem com que a gente viva numa permanente comparação, né? Inquietação muito grande, tá? Uma inquietação tremenda. Porque ou a gente se inquieta, nós mulheres, porque nós não temos o prestígio profissional que a gente acha que deveria ter, porque estamos nos dedicando à família ou aos filhos, ou a gente acha que não é a mãe e a esposa que deveríamos ser, porque estamos nos dedicando à vida profissional. Então é difícil. Constante inquietação. Então, nessas horas, o que funciona para mim e que eu recomendo para as pessoas, né, é que elas procurem se centrar, né, em quem de fato elas são. No fim das contas, né, o que se espera que elas sejam? Dentro da realidade concreta delas, dentro dos talentos que elas possuem, dentro daquilo o que dá frutos de paz e alegria, né, na vida delas. Então, eu comecei a perceber nesse meu processo que a minha dinâmica doméstica, familiar, profissional, ela não poderia ser pautada, primeiro, pelo que as outras pessoas esperavam que eu fosse, né? Depois, pelos modelos que eu via nas redes sociais. Então, quando eu silenciei esses ruídos, fica muito mais fácil. Então, hoje eu consegui montar uma certa dinâmica de trabalho, de vida, que me permite dedicar tempo, né, ao meu filho. Eu opto hoje por ter um trabalho que quase todo em home office, então eu saio muito pouco de casa, então eu trabalho muito em casa e isso me dá muita tranquilidade, porque de certa forma eu tô atendendo ali as demandas. É claro que eu preciso de ajuda profissional, então eu nunca... ter tranquilidade disso também, sabe? Sim. Saber que a gente pode
precisar Contar, de ajuda, de sim. contar. Isso às vezes é tão difícil, né? Porque às vezes a gente vê exemplos de fato de mulheres que não têm ou não querem essa ajuda e a gente não percebe que isso funciona na dinâmica de vida delas. Não necessariamente funciona na nossa. Às vezes a gente pode, a pretexto de tentar, né, fazer tudo sozinho, a gente está entrando num buraco de orgulho, de soberba. Então, fazer Nossa, uma eu não sei o que eu avaliação, né? faria sem a minha funcionária. Nossa, sim, Exatamente. Com muito orgulho, né? Assim digo, com porque, certeza. gente, é uma grande graça. Então, eu entendi isso. Eu entendi, por exemplo, que eu Perfeito. preciso me dedicar à minha família e ao meu filho. Então, eu preciso de alguém que me ajude com a estrutura das tarefas domésticas ali na minha casa, né? O que não tira o meu dever de gestão. Então, eu acho que outra coisa muito De importante é ter terapeuta, planejamento. exatamente. Não é entregar simplesmente, né? E a outra Não, pessoa, você não sabe nem o que tem na sua casa, até porque praticamente, assim. o lar ele, Quem dá ele é esse toque educativo por si só, né? Ele forma virtudes. E quem dá o tom e a cor desse lar, na grande maioria das é a vezes, mulher. São eu as coloco pra mim mulheres. que é 100%, né? São as mulheres que dão todo esse tom, né? Toda Com certeza. essa cor, esse aquecimento, né? Eu falo isso porque é um tema muito feminino esse, né? Sobre a questão da duplicidade, né? De Sim. funções, a questão de gestão do lar, mãe e esposa, e a questão profissional, né? A Larissa, Sim. né? Hoje é a gestora da clínica, tem uma função lá dentro da empresa e ela tem uma dinâmica já bem estabelecida, né? E ela não sofreu um pouco no começo, mas depois com maturidade e Sim. uma boa conversa entre eu e ela conseguiu entender quais são os seus chamados, né? Dentro dessa nossa realidade. Vocação vem disso, né? Vocare, chamado. Então ela tem um chamado e ela entendeu esse Exato, chamado. exato. A partir do momento que a mulher entende o chamado dela, acabou. Todos esses ruídos que você bem Exato. comentou, eles se acabam porque ela entendeu o chamado dela. Então ela sabe que o chamado dela na vida profissional é isso e o chamado na vida Isso, pessoal é aquilo. isso. E agora o que é que ela vai fazer? Aí ela vem com aquelas doses de virtudes, né? O exercício das Exato. virtudes. A prudência de saber equilibrar, fazer as boas decisões. O senso de justiça, saber equilibrar bem o tempo, distribuir esse tempo de uma maneira que é o mais difícil, né, de todos, é saber equilibrar toda essa realidade. Mas uma vez que nós percebemos o chamado, e sobretudo a mulher, né, enfim, que eu como homem, eu sou admirado pela mulher, assim, pela minha esposa, não preciso nem falar, que eu falo todo dia, mas eu trabalho com mulheres quase 100% do tempo, né, então, assim, minhas pacientes, né, que são mulheres quase 100%, eu consigo captar muitas informações da mulher, agora com uma sensibilidade muito grande, minha esposa me permite isso também, e eu consigo enxergar com muito mais clareza o quão grande vocês são no sentido de capacidade, né? De Sim. gerir e distribuir bem o tempo de vocês. Sim. Então, Agora, eu acho que a Larissa falou uma coisa magnífico. muito importante no começo da pergunta dela, né? Ela disse assim, olha, primeiro, a gente tem que ser uma só em todos os ambientes. Isso é o que a gente chama de unidade de vida, né? Então, na gestão da minha casa, eu preciso enxergar aquilo com tanta seriedade profissional quanto eu enxergo os meus compromissos profissionais. E isso significa que isso requer planejamento, dedicação, né? Quando eu penso na educação do meu filho, isso requer de mim um planejamento profissional tão grande quanto o que eu ponho nas minhas atividades tipicamente profissionais. Isso significa que eu tenho hora para essas coisas. Eu tenho hora na semana em que eu penso um pouco o que é que eu vou fazer ali, né, com meu filho na semana. Eu penso o que é que a minha casa está precisando nesse momento, qual é a maior demanda, né? Eu coloco avisos no meu celular que me lembram disso. Eu coloco isso na minha agenda. Minha agenda não tem só compromisso profissional. Coloco na minha agenda, olha, aqui eu vou ter que parar para pensar nas demandas da minha casa. Essa seriedade, isso faz com que as coisas elas se encaixem muito bem. E eu acho que isso que a gente... esse é o desafio a que a mulher contemporânea é chamada. Entender que tudo isso é função dela hoje. Né? E que ela pode escolher esses caminhos, mas sem negligenciar aquilo que é essencial. Porque, de fato, até do ponto de vista, quando eu penso juridicamente falando, né, com a minha visão de alguém de professor de direito constitucional, que pensa muito as questões sociais e políticas, a família é a célula da sociedade. Né? Se a família estiver desestruturada, toda a sociedade vai mal. Se os filhos não forem bem educados, não tiverem um modelo de pai, se a mãe não estiver desempenhando ali o seu papel,
comprovado. Essa sociedade degringola a longo prazo, né? Então, a mulher precisa entender que o seu chamado social, profissional, ele está também intimamente ligado ao trabalho, ao papel que ela desempenha em casa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito a lidar com isso com tranquilidade. E é muito importante essa consciência, esse entendimento mesmo, né? Porque a gente vê, senão a gente vê dois extremos, assim, né? Há quem, bom, então, né, ou se dedica muito na vida profissional e tudo mais, né? E não tem como, e acaba, né, deixando de lado, né? Ou também que a gente vê tem visto até com mais frequência agora hoje em dia, também às vezes a pessoa que fica assim, sonhando com um tempo que não vai voltar mais, entendeu? Porque antigamente as mulheres, não sei o que lá, é porque o tempo de hoje, entendeu? Porque tanta função pra mulher agora, porque acumulamos tantas as coisas, né? Porque antes pelo menos tava só em casa, não sei o que lá, e agora... Mas olha, não adianta a gente ficar, entendeu? Chorando leite derramado. E outra, esse é o nosso mundo, é aqui que nós estamos inseridas. É agora, E né? é aqui e agora, entendeu? E se eu nasci aqui, tinha que ser aqui. E aí agora, diante dessa realidade, eu preciso encontrar os meios para lidar, né? Às vezes, então, antigamente, quando tava lá, só em casa... Era ruim, porque, né? E aí agora que entendo que é um desafio maior a gente ter mais coisas para conciliar, né? Mas também, poxa, quanto nós não podemos acrescentar, né? Na vida profissional, assim, né? Trabalhando fora que eu com meu esposo, poderia ser só ele lá, poderia, né? Mas eu vejo que eu posso acrescentar muito estando lá com ele, né? Então, esse tempo que eu me ausento da minha casa, estou lá trabalhando, esse tempo que você se ausenta, tá lá, né? Você contribui muito para a sociedade, inclusive se enriquece também para contribuir para a família, né? Então, também é uma realidade muito é um nobre, privilégio, né? também É um privilégio. É nobre. Eu acho que Agora, é claro que a gente tem que achar a justa medida, mas estamos aqui justamente, né, tentando isso. Mas não ficar olhando com um olhar, assim, negativo. Não, isso é uma né? coisa que me ajudou muito. Logo quando meu filho nasceu, eu fiquei tendo umas crises. Será que eu volto, né? Logo que o primeiro é não assim, tem né? como. Será que eu volto a trabalhar? O que vai ser? Eu fico aqui em casa cuidando dele. E eu passei um ano meio nessa crise com ele, só cuidando dele em casa, né? Fazendo poucas coisas, sem sair de casa, sem de fato cuidar da minha carreira. E aí eu entendi que eu tinha um chamado a contribuir com a sociedade também, né? E entendi mais, eu entendi que esse chamado tinha a ver com o momento que eu fui chamada a viver da humanidade, né? Então, essa percepção de que a mulher, sendo mulher, né, com as suas características femininas, ela pode renovar muito o mundo jurídico, o mundo acadêmico, a vida profissional. Então, quando eu entendi isso, o trabalho profissional, ele deixou de ser uma distração no sentido da minha função. As coisas passaram a serem integradas, né? Uma coisa só, né? Uma coisa só. Então, isso dá muita felicidade quando a gente consegue discernir isso. Mas eu acho que o Danilo falou, isso depende, né, de um certo período de maturação, de reflexão, de oração, Sim. né? Quem nunca parou para, de fato, refletir sobre o seu papel, vai ter dificuldades, né? Para lidar com isso. Exatamente. É engraçado, tem uma mulher que trabalha comigo, né? Ela já se sentona assim, né? Ela é minha instrumentadora cirúrgica e tal, então a gente passa horas. Eu passo mais tempo com ela do que a Larissa, praticamente, né? Da minha semana. Porque durante o dia inteiro eu tô operando, né? E aí ela tá lá com a gente, né? E aí, brincando sobre essa questão de mulher trabalhar fora, né? A Larissa falando sobre essa questão do tempo de hoje. A mulher, dona de casa, esposa, mãe, e ao mesmo tempo profissional, enfim, de diversas áreas aí, né? Ela virou pra mim e falou assim, eu não sei quem foi que inventou esse negócio de mulher ter que sair de casa pra trabalhar, porque é uma luta danada, eu tenho que me preocupar com isso, preocupar com aquilo, mas uma brincadeira, porque ela trabalha pra caramba, ela já tem 60 anos, mas assim, um vigor de trabalho absurdo. Mas de fato, né, o tempo de hoje é belíssimo porque o tom feminino, ele não tá, às vezes, fechado em 4 paredes de uma casa. Né? Exato. O tom feminino, ele tá agora pelo mundo, né?
É aquilo que São José Maria Escrivá fala, né? Nós temos que ser justamente essa luz no meio do mundo, né? Esse sal que tempera, esse fermento que dá volume, né? Que aumenta. E a mulher, ela tem essa capacidade absurda de fazer isso, né? Então, que alegria é ter a minha esposa comigo na clínica. Meu Deus, para mim, hoje eu não me vejo nem um... Cara, se um dia ela tiver que sair da empresa, cara, eu acho que eu vou ter que fechar. Eu não consigo mais viver sem ela lá dentro. Então, ela não dá só o tom e a alegria e a luz dentro da minha casa, né? Ela hoje dá o tom, a alegria, a cor dentro da minha empresa, nossa empresa, que é nosso, eu e dela. Então, tudo isso traz um senso completamente distinto para mim, sabe? Quanto o homem mesmo. Aqui eu falo quanto o homem. Então, que alegria ter vocês em todos os ambientes, né? E, assim, cada um vive seu tempo, o homem né? embrutece, assim, né? Mas é exatamente isso, Assim, né? exatamente Embrutece os isso. ambientes. Tem que ter esse toque feminino pra Exatamente dar isso. mesmo. A delicadeza feminina e a ternura feminina, elas são insubstituíveis. Isso. Essa é a visão. É isso mesmo. E agora, assim, já que a gente tá falando, né, Estamos sobre na metade mulher... estamos na metade do exatamente, tema. vamos avançando aqui para um temas mais tema. espinhosos aí agora. Exatamente, porque já que a gente tá falando de mulher, de feminino, etc, né, nós, assim, queremos aproveitar a oportunidade para tocar num assunto muito espinhoso, que é sobre o aborto, né? Nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? Então, que a gente acaba falando mais sobre o assunto. E também, recentemente, né? Semana passada, teve toda uma polêmica que nós vimos sobre porque foi aprovado na França, né? Na verdade, foi incluído na Constituição o direito ao aborto, né? E aí, assim, é um tema, né? Que hoje em dia ele é muito associado ao direito da mulher, né? Mas a gente sabe, né, é o que a gente acredita, né, que esse direito da mulher passa antes pelo direito de um outro ser, né, nascer, assim, que já tem vida, né, que tem vida própria, né. E, então, assim, eu queria que você nos explicasse um pouco do ponto de vista filosófico e do direito natural, assim, né, explicar um pouco sobre o início da vida, sobre por que quando que uma pessoa passa a ser sujeito de direitos, assim, então, né? E então, assim, por que não deveria nem ser uma questão a gente tratar sobre o aborto? Porque, gente, se é direito natural, entendeu? Se é algo que é tão básico e elementar, né? Como que nós chegamos nessa fase, assim, de agora ter que explicar que... né, assim, que O óbvio, né? que o céu é azul, né? E só um adendo, Ana, também associar isso às questões feministas, né? Não que as pautas feministas, todas elas, são inadequadas, incoerentes ou falsas. Obviamente que não, né? A gente tem uma coerência, tem que ter uma coerência também dos avanços que nós tivemos do direito da mulher em relação a várias questões, obviamente, né? Mas o quanto o feminismo perde, vamos ver, desse movimento, às vezes, original, por colocar como uma pauta o aborto, né? Então, assim, o quanto perde o movimento, que às vezes poderia ser muito positivo em algumas questões, né? Se existe isso realmente. Mais legítimo, vamos dizer, né? E o aborto, como isso se destrói. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que quando a gente fala em aborto, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista filosófico, não há qualquer dúvida, e aí do ponto de vista científico também, que o aborto se trata de ceifar uma vida humana. Às vezes eu percebo muitas discussões sobre qual o início da vida humana. Isso, em que momento que inicia a vida. Isso, inclusive do ponto de vista científico, é uma questão absolutamente superada. Médico, eu posso te dar plena certeza. Eu comecei a estudar no meu primeiro período embriologia, a formação do ser humano. Eu não estou estudando a formação de um peixe, ou da galinha, ou do pé de pedra. Formação de um ser humano. Então, já existe consenso na comunidade científica que nós temos uma nova vida humana, né? Um novo ser humano, no momento da concepção, em que um óvulo, né, se junta com um espermatozoide e ali dá origem a um DNA próprio e a uma capacidade de reprodução celular autônoma. Isso aqui é algo importantíssimo, né? Inclusive, para diferenciar, alguns argumentos falam, olha, mas
a partir de quanto tempo, quando tem vida, quando tem massa, começa a ter massa encefálica, quando tem sistema nervoso. E aí usam como argumento para dizer assim, olha, mas quando existe morte encefálica, a gente não considera mais que a vida. Por que a vida ela não pode surgir a partir do momento em que você tem conexões neurológicas? E a resposta é muito... eu não preciso entrar em qualquer tipo de nível de profundidade filosófica aqui. A resposta é, se você desliga os aparelhos de alguém que tem morte encefálica, aquelas células elas deixam de se reproduzir autonomamente. Né? No momento em que eu tenho a concepção, existe uma vida que independente, ela tá lá. Aí existe toda uma discussão sobre, mas aquela vida não está dependendo da vida da mãe, né? Então, será que ela de fato é uma vida autônoma ou não? Bom, é evidente que aquela vida, em alguma medida, ela depende da mãe, mas isso faz parte da natureza de como os seres humanos são criados. Uhum. Né? Não é simplesmente como se eu tivesse unido uma pessoa à outra e eu estou condicionando a vida das duas por um fio. Não, aquilo faz parte da natureza de como os seres humanos são feitos, são criados. Então, isso aqui é apenas para que a gente assinale as bases, porque eu já participei de muitas discussões em que as pessoas começam, mas você está considerando que a vida começa na concepção? E não existe consenso sobre isso? Que não existe consenso, isso existe né? consenso, mas você vê, né? É a negação da ciência, né? Eu participei de um debate em que a pessoa me disse assim, mas vida é um conceito interpretativo. Meu Como Jesus, assim? Né? Você está... Pode piorar. Não, Pode a pessoa está falando seriamente. A vida é um conceito interpretativo, né? E eu dizia, mas peraí, não é... a ciência, ela é descartável aqui, né? Em outros momentos ela é super importante e ela é a única voz, mas aqui a gente descarta, né? Então, descarta a ciência. Então, isso é um ponto, né? Só um pouquinho, para te cortar o raciocínio, vamos falar que, então, o bebê lá, o embrião, o feto, depende única e exclusivamente da mulher. Beleza. Existem relatos de bebês que tiveram partos extremo prematuro com 22 semanas e sobreviveu. Hoje é uma pessoa que trabalha e está continuando a família. Se realmente essa pessoa que está lá no ventre materno, ela depende única e exclusivamente da mulher para sobreviver, então então ela teria que finalizar a 39ª semana, 40ª semana para ela nascer. Como ela nasce com 22 semanas, 24 semanas, coisas raríssimas de acontecer de fato, né? Porque é muito, muito raro isso, e sobreviver. Nós temos relatos. Pronto, acabou. Esse argumento é derrubado a partir daí. 24 semanas tem bebê que sobreviveu. Entendeu? Então, esses argumentos eles não se sustentam, já são básicos, né? Mas eu acho que... E a grande discussão, na verdade, o que essas pessoas que defendem o aborto discutem, é que, na verdade, então, o embrião ou feto, e aí a gente vê que está se admitindo em algumas legislações aborto até o 9º mês de gestação. Sim. O que recentemente no Brasil houve uma nota técnica que foi suspensa posteriormente, dizendo que isso seria admitido. O que se discute ali é se aquele embrião ou feto, embora sendo ok, né? Algumas pessoas que defendem o aborto dizem, tudo bem, tá bom, eu até gente. aceito que é gente, mas será que é pessoa, sujeito de direito? Será que é pessoa humana? Será que não é simplesmente um amontoado de células vivas? E quais são os critérios que as pessoas utilizam para isso? Essa pessoa ela não tem ainda capacidade cognitiva. Não sente dor. Não sente dor. Não tem voz ativa, vamos pensar, não né? tem voz, não tem história. Não sei. Memórias. Ouviu? Já ouvi isso. Mas essa memórias. pessoa ela não tem uma história, não tem memória. Digamos, não vai nem saber o que está acontecendo, entendeu? Por que essa pessoa é pessoa do ponto de vista jurídico? Por que eu preciso tutelá-la? E aí, existe um problema muito grande nesse argumento, que então, pessoas com deficiências mentais graves
que não têm capacidade cognitiva plena, também são seres descartáveis. Idosos que estão em estado senil, né, passando por um Alzheimer, problemas altamente degenerativos, também são seres humanos descartáveis. Vamos lá resolver, porque não serve para a sociedade. Muitas dessas pessoas vão dizer, não, é diferente. Não existe diferença. Não existe. Porque essas características são características, nós chamamos de acidentais, não essenciais. Então, essencialmente são seres humanos. E o que a gente está vendo também é uma evolução, né? Porque, assim, aí começa-se com esse discurso de, não, é até terceiro mês apenas, por quê? Não tá sentindo dor, né? Não sente dor, não tem consciência, não tem aquela, não sei o que lá. Aí, mas essas mesmas pessoas daqui a um tempo, qual que é o intuito? É só ir aumentando, né? Então, hoje a gente já vê até, né, em algumas legislações, né? Até o 9º mês é possível realizar o aborto. Então, mas não era só até que não sentia nada, que não sei o que lá, agora pode ir até mais pra frente? Aí a mesma ideia do, não, tem gente que vai diferenciar e vai dizer, não, com um idoso, um senhor, pessoa que tá lá, não, é diferente do feto. Mas já estamos vendo evoluções também com relação a isso na Europa. Eutanásia, suicídio qual é assistido. aquele país também que praticamente não tem mais índice de síndrome de Down? A Suécia aborta todos os... De síndrome de Down. Então, assim, a gente vai vendo claramente uma... Isso. Então, o que precisa estar muito claro é que a defesa do aborto é uma defesa eugênica. O que se está buscando, já num primeiro momento, seres humanos mais fracos podem ser descartados. Isso aí é uma seleção clara de pessoas, era o grande argumento, o grande fundamento ideológico da Alemanha nazista. Sim. Nós somos uma raça superior, mais forte. Nós somos a raça ariana, grande raça ariana, forte, vocacionada ao domínio do mundo. Então, todos os demais seres fraquinhos aqui, que a gente considera, para nossos próprios parâmetros arbitrários, porque não existe qualquer tipo de argumento lógico, racional, capaz de sustentar essa argumentação, porque os critérios são muito diferentes, 3 meses, 9 meses, 6 meses. A partir da minha arbitrariedade, eu entendo que esses seres humanos podem ser descartados, porque são mais fracos. Essa é a resposta. Porque são mais fracos. Isso é eugenia, isso já existiu na história da humanidade, isso não é novidade, né? Foi através desse processo eugênico que 8 milhões de judeus foram mortos. Através desse processo de distinção arbitrária de seres humanos que o comunismo soviético entendeu que uma classe inteira da sociedade, que eles chamavam de burguesia, que na verdade eram pessoas que eram incompatíveis com o regime, deveriam morrer. E a gente tem aí os números que estão em torno de 30 milhões de pessoas no século passado. Isso faz 70 anos, 80 anos. Então, quero dizer, a história da brutalidade humana e do extermínio de seres humanos, isso aí não faz nenhum século. A gente passou pelo o maior extermínio de seres humanos por critérios arbitrários de distinção, como a gente está vendo hoje, né? Então, isso precisa ter uma clareza muito grande. Outros argumentos que se utiliza muito bom, mas e as questões econômicas? Se a mulher, ela nasce numa condição financeira ruim, se ela é pobre, se essa família é pobre, a gente vai colocar essa pessoa no mundo para sofrer, né? Para sofrer. Pessoal, vocês conseguem perceber que vocês estão dizendo que essa pessoa não merece viver pela condição financeira dela? Que aqui uma vida de uma criança pobre vale menos do que a vida de uma criança que nasceu fruto de uma relação consentida, pensada, num ambiente estável, com possibilidade de escola. Essas vidas, elas têm valores diferentes. É isso que se está dizendo nesse argumento, né? Então, aqui a gente tem toda a fragilidade desse discurso muito, muito clara. E o que eu posso dizer
essas distinções arbitrárias estão na história da humanidade, né? Estão na história da escravidão, na história do Holocausto, na história do extermínio pelos regimes soviéticos comunistas. Essa é a nossa história, né? E a gente está vendo isso novamente. O que significa dizer que o direito, né, que a vida é um direito natural, assim? Em primeiro lugar, ela é o direito que é condição para o exercício de qualquer outro direito. Então, essas mulheres, elas sequer poderiam estar exercendo o direito à sua autonomia se elas não existissem. Isso aqui é o direito natural mais evidente, né? Sem a existência física das pessoas, a sua sobrevivência, é impossível que elas se formem em sociedades, que elas construam ordenamentos jurídicos, que elas façam uma constituição. Que, inclusive, votem a favor da morte de outras bebês. Então, é o mais básico e natural dos direitos neste sentido, né? E aí, então, isso é apenas para que a gente tenha muito claro que quando a gente fala em aborto, a gente pode ter muita tranquilidade. Nós estamos falando de um processo brutal de extermínio de seres humanos, tão brutal quanto foi o Holocausto, tão brutal quanto foi a escravidão, tão brutal quanto foi o extermínio no comunismo soviético, porque todos eles eram pautados em discriminações arbitrárias, ou seja, eu diferencio os seres humanos com base em critérios que não levam em consideração aquilo que o ser humano é em essência, mas que levam em consideração características acidentais, ou seja, aquelas características externas. E eu já acompanho essa discussão há muito tempo. Eu me lembro que em um determinado momento aqui no Brasil, houve uma discussão sobre a possibilidade, né, de aborto de crianças com microcefalia. Sim. Houve uma espécie de... porque o dos anencéfalos já né? O dos anencéfalos já né? Mas houve essa discussão sobre a microcefalia. E eu dizia, não é possível. As crianças com microcefalia, elas têm ampla possibilidade de vida, né, em primeiro lugar. Esses dias eu estava na rua, né, e tinha um bebezinho com a mãe com microcefalia. A mãe estava ali cuidando, o bebezinho estava sorridente, ele só era diferente. Mas isso é eugenia. Né? Então, e essas pessoas, o que me deixa mais horrorizada é que elas encampam um discurso de humanização. Sim. Que é absolutamente desumanizante, né? Porque, na verdade, você está jogando fora a vida do ser humano porque ele é o mais fraco. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala em relação aos direitos ao direito da mulher, né? A saúde da mulher. A saúde ou a autonomia feminina, o que a gente precisa entender é que, juridicamente, quando nós temos o confronto entre um suposto confronto de direitos fundamentais, como seria o da vida do embrião ou do feto, e o direito à autonomia da mãe, faz parte de um raciocínio jurídico razoável que eu coloque essas coisas a partir de um viés de proporcionalidade. O peso entre um direito à autodeterminação por 9 meses e o da vida de uma pessoa é absolutamente desproporcional à importância da vida de uma pessoa em relação aos desconfortos que uma mulher vai passar por 9 meses. E por que eu falo por 9 meses? Porque se essa mulher ela não desejar exercer essa maternidade, existem instituições estatais e privadas que vão acolher essa criança para um processo de adoção. Então, afirmar que o que está havendo aí é um embate de direitos fundamentais, como se esses direitos não houvesse hierarquia entre eles, racionalmente é impossível, porque o desconforto que a mulher passa nos 9 meses, se ela não quiser exercer a maternidade, é temporário. Ao passo que se eu ceifo a vida de uma pessoa, isso é para sempre, é para a eternidade. Né? E aí não se fala, né? Lógico que isso já entra em outra seara, né? Mas é importante levantar só para as pessoas terem conhecimento, né? De que isso acontece, que é importante buscar esse conhecimento, de que não se fala das consequências negativas de
se passar por um Claro. aborto, né? Tanto físicas, que podem existir, quanto psicológicas, né? Então, de fato, se vende se faz essa propaganda, né? Só mesmo assim, né? Do ponto de vista muito positivo, né? Que maravilhoso, você vai escolher, né? Quer, não quer, descarta, enfim. Mas há tantas consequências, assim, negativas mesmo para a mulher. Então, a própria mulher que seria a beneficiada, muitas vezes na maioria das vezes, né? A partir dali passa a sofrer, enfim, é uma marca que vai ser levada para Resto da vida. sempre, né? E eu Então, acho, muito Lari, que tem uma difícil. consequência muito, muito nefasta do aborto, que é o fato de que você está reafirmando para aquela mulher a ausência de responsabilidade dela sobre as próprias escolhas e sobre a própria vida. Em que sentido, né? Qualquer adulto sabe que de uma relação sexual pode advir uma vida humana. Isso ou seja, a gravidez é um fenômeno natural. E não adianta que eu diga, naquelas hipóteses em que o preservativo não funcionou, Eu até me ou cuidei, mas assim, que eu sabe? usei o método, e aí, né? Adultos responsáveis, né, sabem que de uma relação sexual pode advir uma nova vida, ainda que haja o uso de métodos contraceptivos. É claro que a gente tem aqui situações também extremas, como a situação do aborto. Mas, de novo, Do aborto? do estupro, né? Em que não existe consentimento, ou às vezes em que a gente está falando do estupro de um menor, de uma menor, né? Mas ainda nesses casos, o que é importante que a gente entenda é que essa vida, ela não pode ser punida pelo crime que outra pessoa cometeu. Olha a desvinculação de novo da responsabilidade. Eu estou querendo punir esse ser humano que não tem nenhuma culpa, né? Em virtude de um crime que foi cometido. E mais, né? Perceber que a gestação, se bem assistida, com o cuidado que ela merece, essa mulher com apoio, ela pode levar a cabo essa gestação, mesmo fruto de uma violência, como a gente vê em muitos e muitos casos. Seja para dar esse filho para uma adoção posteriormente, seja para assumir essa maternidade. Então, o que eu vejo é que o problema do aborto, ele é apenas uma camada de um problema muito mais profundo, que é a crise de responsabilidade do nosso tempo. Nós vivemos em uma sociedade, principalmente isso foi uma construção do século XX, extremamente hedonista. O que é hedonista? A busca pelo prazer e a fuga da dor. Então, tudo que me gera desconforto, tem que ser. a gravidez gera desconforto, o filho dá trabalho. O trabalho é puxado, eu não quero. O trabalho é puxado. Tudo Tudo que me gera exige desconforto, mais, que exige, eu não quero, né? No fim das contas, uma sociedade que está buscando sempre o prazer fácil, né? De outro lado, a gente tem aí uma crise da visão de serviço, né? De responsabilidade. Eu sou responsável por outros seres humanos. Se eu consentir, ou mesmo, ou não, se isso aconteceu sem que eu tenha dado causa, ainda assim eu tenho responsabilidade no sentido de que isso é o que nos torna humanos. Aristóteles diz, olha, o ser humano, o que o diferencia dos outros animais é a possibilidade que ele tem de controlar suas paixões, de entender que existem coisas pelas quais vale sacrificar o seu bem-estar, porque existem coisas que o tornam plenamente humano, verdadeiramente humano, né? Então, e mais, isso é fruto de uma sociedade relativista também. A gente vinha falando sobre isso, ela perdeu as suas concepções de certo ou errado. Então, né, tem um filósofo do Work que diz, bom, mas e se a mulher quiser fazer uma escalada no Everest e ela ela quer ir para as Olimpíadas, ela descobre que está grávida, o caso né? Será que ela não tem direito? Porque, na verdade, toda a expectativa de vida daquela mulher foi construída em cima disso, e aí esse ser humano, ele não tem nenhuma expectativa, né? Imagina, gente. E o que é isso, né? É uma completa desgaste da noção de prioridade, da noção de serviço, da noção de responsabilidade, um egoísmo tremendo, né? Supostamente vai trazer ali uma felicidade momentânea,
né? Assim, porque, bom, resolvi um problema, né? Mas nós sabemos que, porque não está fundamentada na verdade, assim, naquilo que de fato nos aproxima, nos traz paz, alegria e serenidade, né? Bom, vai desembocar em algum momento na vida daquela pessoa, com entendeu? certeza. A tristeza e realmente, assim, uma certeza. crise O existencial, Jordan sem Peterson dúvida. fala, né? Que transforma a vida de um homem e de uma mulher é a responsabilidade. Olha só. Ele diz, você quer sair do buraco na sua vida? Pegue a maior responsabilidade que você pode tomar, coloque nos seus ombros e siga. Vai. Quantas mulheres seriam transformadas, teriam suas vidas transformadas se assumissem essa gravidez? E a gente está falando aqui das mulheres porque, de fato, aqui a maior carga recai sobre elas. Mas isso é muito cômodo para os homens, né? Uhum. Agora eles têm Agora, mais uma... se a responsabilidade já não era exercida plenamente, vocês avaliem agora, em que isso está sendo legalizado no mundo inteiro, e assim... E aí você vê, às vezes, até mulheres em crise querendo, né, assim, chegam, contam pro parceiro, a primeira coisa que escutam deles é: vamos abortar. Quer dizer, você vai abortar. O homem E aí, não às assume vezes, nem responsabilidade ela, nenhuma. às vezes ela nem tava querendo aquilo, Sim. esperando um apoio, mas agora que, entendeu? Tá aí. E pra todo O buraco mundo. é muito mais embaixo, né? Claro. Né? Muito. A fundamentação do aborto também perpassa por essa liberdade sexual e pela sexualização de toda a certeza. sociedade. Então, assim, Com certeza. você falou sobre a questão da responsabilidade, né? Que George Peterson fala sobre isso, né? O Viktor Frankl também fala, né? Que todo ser humano deveria experimentar 3 experiências: o amor a alguém, o serviço a um ideal e a aceitação inevitável do sofrimento humano. Claro. Se a gente perpassa por esses 3 pontos, nós vivemos uma vida madura, de um ser humano maduro. E a maturidade, ela perpassa por responsabilidade. É impossível a pessoa ser madura e ser irresponsável. Então, o cara que se diz maduro, que tudo mais, com seus 30 e poucos anos, e não tem sequer a responsabilidade de assumir um relacionamento, muito menos a responsabilidade de um filho, esse cara não é maduro, é um moleque. Essa é a verdade. Claro. Então, se ele não tem essa capacidade de dizer sim a deixar outras coisas próprias dele, de prazer e de vontade, para dizer sim ao serviço a alguém, esse cara ele não sabe para que ele existe nesse mundo. Então, o homem que tem a relação sexual com a mulher e porventura, né, e desse ato, né, se gera um filho, e que porventura a mulher não pense em abortar, mas por conta dessa fraqueza e dessa irresponsabilidade, imaturidade do homem que está ao lado dela, teoricamente, isso já começa a entrar na jogada. Poxa, eu não vou ter o homem ao meu lado, cara, esse bebê, o que eu vou fazer, tal. E começa toda a sistematização de um processo que a derrocada vai ser a morte de alguém. Um CPF, um RG, que não vai ter a possibilidade de existir, entendeu? Por conta de quê? Por conta de um homem irresponsável também. Claro que não é só dele, da parte dele, mas aqui eu tô falando quanto homem, né? Porque essa é a minha visão também de passar. Por isso que eu fiquei mais caladinho aqui em questão do aborto, porque como médico eu sei de vários pontos aqui que eu poder fundamentar, mas que justamente é uma ordem jurídica do negócio. Mas eu acho que você tocou um ponto essencial, Danilo. Eu acho que nós vivemos um problema hoje que é uma hipersexualização das pessoas, que é muito fruto dessa sociedade hedonista, então se coloca o prazer sexual como algo sem o qual é impossível encontrar felicidade, parece que, né? Então, as pessoas não concebem a ideia por exemplo, de castidade. Ou pureza, Ou muito pureza, menos. o que significa? Modéstia. Né? Não, então isso é um ponto, mas ao mesmo tempo, vejam como essa suposta liberdade sexual que é concedida, inclusive pelos métodos contraceptivos, como elas levam a uma banalização do ato sexual. Total. E essa banalização está conectada com a ideia de ausência de responsabilidade por parte dessas pessoas. Então, eu trabalho esse tema com alunos muito jovens na faculdade, o tema do direito à vida. E eu fico muito à vontade de dizer o seguinte, e eu falo como professora, né, mas falo também como alguém que pensa filosoficamente sobre esse tema por muito tempo. Eu digo, olha, nós temos todos liberdade para fazer o que a gente quer das nossas vidas, mas a gente tem que ter responsabilidade para arcar com as consequências disso. Então, por que às vezes, por que a gente precisa dizer para os jovens que se eles não estiverem prontos para assumir a maternidade ou a paternidade, que eles deveriam esperar para ter uma relação sexual? Porque é natural, é próprio da vida humana que ela surge a partir de uma relação sexual.
Então, isso é algo que... Então, essa ausência de responsabilidade, isso se reflete no ambiente jurídico. E por que eu me preocupo com isso do ponto de vista jurídico? Porque o direito, ele tem um caráter pedagógico. Uhum. É claro que nós temos aqui duas ordens de problemas. Um problema que é moral, eu estava falando aqui, e um problema que é jurídico. Mas o direito, no momento em que eu afirmo que o aborto deixa de ser crime, pior, que ele se transforma em direito constitucional, como a gente vê na França, o recado que eu estou passando para a sociedade é que isso é aceitável. Mais do que isso, no caso da França, é positivo. É direito constitucional, direito fundamental. Matar alguém. Matar alguém, né? Então, de fato, é um problema muito, com muitas camadas, e eu acho que a gente só consegue atacá-lo quando a gente tem esse discernimento. E a gente vê que, de fato, é isso, né? Quando você vai aqui, um pouquinho de conversa, a gente vê como o buraco é mais embaixo, né? E como, de fato, eu acho que, assim, pra gente, né, caminhando pro nosso final aí, de fato, acho que você arrematou perfeitamente, levando a esse entendimento, né, que de fato é uma crise de responsabilidade mesmo que nós vemos, né, e isso vemos em todas as áreas, então reflete no aborto, né, mas assim, é uma geração que de fato tem padecido muito, né, dessa crise de responsabilidade, então esse é o nosso papel também, né, trazer luz, né, a esses temas e, de fato, ajudar, né, apresentando meios, ferramentas e trabalho de formiguinha, nós sabemos, né, mas... para arrematar isso, um exemplo que eu gosto de fazer bastante, Ana, é em relação aos animais, né? O pessoal gosta hoje muito de cachorro e gato, por exemplo, né? Hoje cachorro virou gente, na verdade, né? Hoje cachorro tem hospital, tem hotel, tem farmácia pra eles, tem tudo, né? Tudo bem, os cachorrinhos merecem todo o respeito, viu picolé, né? pra cachorro, tem picolé pra cachorro, tem um picolé que a gente gosta muito lá no Tocantins, que tem picolézinho pra cachorro. Tudo bem, acho legal cuidar do animal, é um ser criado por Deus e merece, obviamente, ser cuidado, né? Ser zelado, ter o carinho por ele e tudo mais, né? É interessante que os cachorrinhos, né, eles têm um período deles ali de crescimento, eles nascem e tudo mais, começa ali um cachorrinho pequenininho, o cachorro criança, né, depois vai se desenvolvendo e vai chegar a uma certa maturidade ali que ele vai querer fazer a primeira relação sexual dele, né, o cachorrinho e a cachorrinha lá, beleza, vai chegar o período fértil da cachorrinha, e aí começa a ter os cruzamentos dos cachorrinhos, é o período fértil da cachorrinha. Você não vê cachorro tendo cruzamento todos os dias. Exato. O cachorrinho não tá cruzando com a cachorrinha todos os dias. Não, vamos cruzar todos os dias aqui. Vamos lá, tá. Não tem. O cruzamento é naquele período fértil lá da cachorrinha, que aí tem lá todo o cheirinho dos cachorros lá, tal. O ser humano, dotado de razão, dotado de paixões, de sentidos, ele não tem relação somente no período fértil da mulher. Ele tem relação 15 vezes no dia, se ele quiser. A base de medicações, obviamente, a base de estímulos absurdos, né? Os caras que são atrizes e atores pornôs, né? Os caras tá lá o dia inteiro tendo relação sexual. É insanidade pensar que isso é normal. Que isso é bom. Que isso tem uma boa repercussão na vida da gente. É uma insanidade absurda. Então, por assim dizer, ter relação sexual com a minha namorada todos os dias é normal. Vamos pensar, né, namorada, não quanto casal, matrimônio. Então, a gente começa a analisar que tudo está atrelado justamente às nossas paixões, aos nossos sentidos e aquilo que nós somos estimulados a ser. O animal, ele não tem essa razão, ele não tem a dotado dessa racionalidade que nós temos. Por isso, ele não é estimulado, ele vai ter a relaçãozinha, ele não vai ter o filme pornô para cachorro, vai ter a relaçãozinha com a cachorra. Então, assim, isso mostra o nosso decaimento quanto seres criados por Deus e marcados pelo pecado original, né? Então, basta nós mostrar justamente, cara, o caminho não é esse. Tem algo muito maior, muito mais profundo. E se você fizer isso, vai acontecer de ter um bebê e o que vocês vão fazer com esse bebê? Então, baseado em todos os ensinamentos que você passou pra gente, né? A troca de experiência também que a gente conversou agora, no final das contas a gente vê justamente isso, né? A falta do senso da existência humana, né? Não se tem mais o sentido da existência humana, não se tem mais sentido de eternidade, tudo é temporal, tudo é o Cronos, tudo tá aqui, é isso aqui, mano, o que eu tenho é isso aqui, então não tem mais nada além disso, né? O esvaziamento do ser humano quanto caráter de existência, quanto caráter daquilo que ele pode acrescentar para a sociedade, e por último, o senso de responsabilidade, que de fato não existe nenhum. A gente fala sobre profissionais que às vezes a gente vai querer contratar, liga, marca o horário, a pessoa nem aparece. Começa por aí.
Então, baseado nisso, né, a famosa, o padre Paulo Ricardo fala, né, a famosa marcha da vaca para o brejo, né? Então é exatamente, eu acho que a vaca da França já está dentro do brejo com o pescoço e a cara e o focinho já submerso já. E diante de uma escolha constitucional desse nível, né? Já perdeu, né? Já a nação, ela já perdeu a sua... as pessoas ali perderam a sua razão já de existir, né? Isso é sintoma de uma crise moral muito profunda. É É isso. Então, Ana, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, por ter aceito o convite e por ter nos enriquecido no dia de hoje. E queremos agradecer profundamente mesmo e esperamos ter outras oportunidades também. Eu que agradeço, né? A gente falou tanto de mulher nesse podcast. Eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso cuidando das mulheres, né? Sim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi uma maravilha. Eu acho que a gente passaria muito mais tempo aqui Com certeza. Conversando. E é muito bom porque toda essa troca de experiência nos ajuda muito, né? Sim. Na nossa vida profissional, assim, também, a de fato conseguir ter cada dia mais conexão, né, com as mulheres e conseguir dialogar melhor diante dos problemas, assim, que de fato são muitos, né? Que chegam até nós. E é isso, Ana, muito obrigado Muito mais uma obrigada, vez. eu Foi que muita agradeço. generosidade sua, repito, né? A gente sabe que o tempo é algo muito valioso e ter essa horinha conosco aqui, né? 1 hora não, 2 horas praticamente, foi muito valioso para nós. Muito obrigado. Então, agradeço. até mais. Até mais. Tchau, 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 gente. Até pessoal. o próximo episódio.